se ele voltou a durar bastante tempo. Eu acho que sim, tá? Mas se cair, a gente tenta entrar pelo próprio link de novo, que dizem que não tem problema, que a gente consegue entrar pelo link novamente. E aí, se a gente não tiver conseguindo entrar no link de novo, eu envio um novo lá no grupo do WhatsApp, tá? Mas eu acho que, não, que o Meet está segurando mais tempo aí. Bom, então o primeiro grupo já está colocando aí na tela, Rafael, né? Isso. Ótimo. Então vocês podem começar a fazer a apresentação do PNE aí, tá bom? Tá, beleza. Deixa eu só desligar. Beleza. Boa noite, pessoal. Nosso grupo vai falar um pouco sobre a primeira parte, né? O inicial do Plano Nacional de Energia. A gente está dividido, né, entre a introdução. Opa, volta. Aí. A introdução, aí tem um pouquinho da estrutura, de como ele é, né? O contexto dele, o papel e atuação do governo, um pouquinho sobre a produção e uso da energia e o começo das questões transversais. O Plano Nacional de Energia de 2050, né, é um conjunto de estudos que vão dar suporte para a estratégia do governo, para a expansão do setor de energia, né, no longo prazo. Essa estratégia, definida pelo Plano Nacional de Energia, é um conjunto de recomendações e diretrizes que devem ser seguidas, né, para que comece a tomar ações até 2050. Com o Plano Nacional de Energia aprovado, que são as diretrizes e recomendações, né, se monta um plano de ação para os próximos anos. Então, aqui vocês podem observar, né, na imagem ao lado aí, que tem a divisão, né, desse plano. Primeiro a gente tem a parte que é estratégia, né, que é a definição das diretrizes e recomendações, que é o relatório do Plano Nacional de Energia em si. Depois a gente tem a implementação da estratégia definida no Plano Nacional de Energia, né, que já é a criação de um plano de ação em cima do PNE. E depois vamos ter o monitoramento, né, dos efeitos e da estratégia, como está o andamento, né, do plano de ação. Então, o plano nacional deve ser revisado, né, com uma frequência baixa. Ele deve ser revisado apenas se ocorrer alguma coisa que faça com que essa estratégia deva ser revisada. Mas também pode ser realizado uma revisão em novos governos, caso eles tenham uma visão diferente do que foi proposto, né? Então, essa revisão vai acontecer por razões ordinárias ou extraordinárias. Na revisão ordinária, o Ministério de Minas e Energia estabeleceu a revisão a cada 5 anos. E para os casos extraordinários, pode ocorrer a qualquer momento, né? Caso algum fato venha mudar a estratégia a longo prazo para, como por exemplo, a descoberta do pré-sal. Então, o Plano Nacional de Energia ele vai considerar a visão do futuro, né, de acordo com os condicionantes que fazem alterar o consumo e a produção de energia no longo prazo, e também leva em consideração de que pode ocorrer alguns eventos que não temos como antecipar, né, que ele ocorra. Esses eventos que acabam modificando e a gente não consegue prever, eles são chamados de cisnes negros. Deixa eu ver se mudou aqui. O PNE, então, ele vai explorar os diversos cenários de geração de energia e evolução que podem ter para uma melhor produção e uso, né? Mas como se tem muita possibilidade quando se elabora o PNE, evita-se direcionar uma estratégia que precise de desenvolvimento tecnológico, para que não ocorra um trancamento tecnológico, né? Por não conseguir desenvolver a tecnologia a tempo. E por conta de ter muitas possibilidades, existem dois grandes cenários que são levados em conta na elaboração
das estratégias do Plano Nacional de Energia, né? O primeiro cenário é o desafio da expansão, que irá levar em conta a previsão do crescimento da demanda, né, de energia de forma mais expressiva durante o período. E o segundo cenário é o da estagnação, né, que leva em conta que não há um crescimento expressivo ou uma estagnação na demanda de energia. Para se montar a estratégia do Plano Nacional de Energia, então, ele vai se preocupar mais com o cenário do desafio da expansão. O relatório do PNE, então, ele é elaborado com os estudos de longo prazo do EP, né, que é responsável pelas pesquisas energéticas. Esses estudos estão no Plano Nacional de Energia, com 21 notas técnicas e também vários workshops com a participação do público. Então, a estrutura do Plano Nacional de Energia, né? A primeira parte, ela é apresentada os principais fatores que condicionam a evolução do setor de energia, que são denominados de questões transversais, e é descrito também os resultados gerais e direcionamentos da estratégia de longo prazo. Na segunda parte, a gente vai ter as análises separadas por tipo de tecnologia, infraestrutura de transporte de energia e por segmento de consumo. Então, como eu já falei, né, o plano de energia de 2050, né, ele tem por objetivo mostrar a estratégia do governo para a questão energética ao longo do prazo. Agora, a diferença entre relação com o PNE 2030, né? O PNE 2030 ele foi um estudo pioneiro no Brasil para tratar da questão de planejamento de longo prazo da energia. E esse estudo ele teve um impacto muito positivo para todos os âmbitos público e particular, né? Mas depois da publicação do PNE 2030, ocorreu muitas alterações significativas, tanto no meio internacional quanto no nacional, né? Que vieram impactar as questões energéticas. Como, por exemplo, o acidente de Fukushima, que gerou um impacto grande para o setor nuclear, e entre outros fatores. A visão do setor energético, então, ela se alterou bastante depois desse plano de 2030, e existem 3 diferenças no plano de 2050 para o de 2030, que é a abordagem do problema no PNE 2030, que era uma abordagem tradicional, onde se via de acordo com o cenário econômico e energético para as principais fontes de energia, e já no PNE de 2050 se tem uma visão mais aberta para a montagem da estratégia, né? E outro fator no PNE 2050, agora ele leva em consideração os cisnes negros, né, e se tem uma maior flexibilidade e diversidade de escolhas, evitando o trancamento tecnológico. Outra diferença também é que no PNE 2050 mostra uma perspectiva de abundância de recursos energéticos em relação à demanda estimada. Agora, em relação à relação do Plano Nacional de Energia de 2050 com o PDE, né? Mesmo que que o Plano Nacional de Energia tenha uma similaridade com os planos decenais de expansão de energia, né? As atribuições deles são diferentes. O PNE não é uma extensão temporal do Plano Decenal de Energia, né? O PNE possui uma visão mais estratégica dos impactos a longo prazo no setor energético. O PNE, então, ele orienta como os planos decenais de energia devem orientar a expansão do setor, né, de energia no horizonte decenal, e também os PDS, eles são revistos anualmente, diferente do Plano Nacional de Energia, né? Os planos nacional de energia, né, eles alteram e criam as políticas de energia vigente, enquanto o Plano Decenal de Energia eles vão apenas seguir as orientações que estão no Plano Nacional de Energia. E a partir dos dados obtidos nos planos decenais de energia, que vai ocorrendo as revisões no Plano Nacional de Energia. As questões que foram definidas como relevantes para determinar as estratégias, né, ao longo do prazo do Plano Nacional de Energia 2050 foram
qual o patamar, né, de crescimento da demanda de energia, quais as perspectivas caso haja restrições ao aproveitamento do potencial remanescente das usinas hidrelétricas. Um sistema 100% renovável é possível e viável economicamente até 2050? Qual o impacto dessas mudanças climáticas sobre o setor energético? Quais impactos sobre o setor de uma maior inserção de fontes, né, de geração renovável variável em termos de custo, disponibilidade? No horizonte até 2050, que outras tecnologias podem ganhar importância no atendimento à demanda energética futura do país? Em que ritmos ganhos de eficiência energética poderão contribuir para a redução do crescimento da demanda de energia no longo prazo? Qual o espaço da geração distribuída e dos demais recursos energéticos distribuídos no total de atendimento à carga de energia ao longo do prazo? Qual o papel da tecnologia nuclear na futura matriz energética brasileira? Se a geração termoelétrica a carvão atingir um teto na sua oferta no Brasil, e também como o cenário de eletrificação do transporte, né, afeta outras cadeias como a do etanol e do petróleo. Como o país vai se posicionar diante desse tema, né? Bom, falando agora sobre a atuação, né, do governo, o governo ele continua com um papel principal nas questões políticas nacionais e internacionais, mas agora também tem alguns outros agentes, né, de iniciativas globais, como o Acordo de Paris, as contribuição nacional determinada dos países, as metas de desenvolvimento sustentável da ONU, tudo isso agora também tem um impacto grande, né? A crescente globalização dos mercados teve um impacto nas políticas nacionais muito grande. Então, nesse contexto de transformação energética, o papel das novas tecnologias na evolução do setor de energia trouxeram a questão de como efetivar uma política nacional de ciência, tecnologia e inovação, fundamental para criar uma nova perspectiva de inserção nos mercados globais e de gerar maior desenvolvimento econômico para o país, né? Com isso, o papel e a atuação do governo no setor de energia começou a passar por transformações, por conta da crescente complexidade dos sistemas de produção, né, transporte e distribuição de energia, e também pelas mudanças provocadas por uma perspectiva de maior descentralização, liberdade de escolha dos atores e maior liberalização dos mercados de energia. Então, para atrair o setor privado para realizar essa expansão do setor energético, o governo se orientou em 10 princípios, que são a neutralidade tecnológica, o fomento à concorrência, a isonomia, a eficiência, a previsibilidade, a simplicidade, a transparência, a coerência, a sustentabilidade e a precaução. Todas essas recomendações sugeridas no relatório, né, do Plano Nacional de Energia 2050 seguem esses 10 princípios, né? Tendo assim uma visão mais concorrencial, eficiente, descentralizada, com multiplicidade de agentes, mais complexa e bastante dinâmica. E por isso deu uma modificação na atuação do governo, né, a partir disso. As principais atividades do governo no setor de energia, então, né, é a garantia de regras concorrenciais, no sentido de nivelar o campo de jogo para as tecnologias e fontes que possam competir em igualdade de condições, né? A tempestiva e ágil adequação do arcabouço regulatório frente à inovação tecnológica de modelos e negócios, né? O estabelecimento de políticas energéticas que minimizem o risco de arrependimento, evitem trancamentos tecnológicos em um mundo para cada vez mais complexo e sujeito de eventos imprevisíveis que podem alterar o modo estrutural do setor de energia, né? Aqui a gente tem como cada princípio se relaciona, né, com o que o governo, né, espera. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a parte da produção e uso de energia.
Nós apresentaremos a perspectiva da produção e do uso de energia no horizonte de 2050. Apesar da incerteza sobre a evolução do setor a longo prazo, confirma que a riqueza dos recursos energéticos no Brasil, ela supera em muitas vezes a demanda de energia total estimada para o período. A administração da escassez de energia, ela vai ceder lugar, né, no caso em 2050, para um novo desafio, o desafio de gerenciar a abundância dos recursos, pois o país ele se torna um grande produtor líquido de energia em uma ampla gama de fontes. A partir desse gráfico aí, a gente pode observar que os estudos do PNE, eles apontam para um potencial energético de quase 280 bilhões de TEP. Esse TEP são toneladas equivalentes de petróleo, no horizonte de 2050. A demanda de energia total acumulada no período, ela equivale a pouco menos de 15 bilhões de TEP. Então, é uma diferença bem significativa. Pode passar, por favor. O aproveitamento dos recursos, ele depende da viabilidade técnica e econômica. E isso envolve muitas variáveis e restrições. Por exemplo, atributos geológicos, além de levar em consideração aspectos tecnológicos, legais, regulatórios, ambientais, sociais e governamentais. Caso não tenha uma economia suficiente, o poder público ele pode avaliar a criação e a implementação de políticas no sentido de aproveitar determinadas fontes. Dessa forma, essas fontes, os recursos, eles foram divididos em dois grupos, como pode ser olhado nessa tabela aí. Por exemplo, os recursos com maiores facilidades de aproveitamento fica na casa dos 24 bilhões de TEP, enquanto os com maiores desafios fica na casa de 255 bilhões de TEP. Aí tem dividido o que é não renovável e o que é renovável. Pode passar, por favor. Nesses dois gráficos aí, a gente pode estar observando os recursos que eu falei anteriormente. No gráfico superior, são os recursos mais facilmente acessíveis. Aí tem biomassa, petróleo, hidráulica, carvão mineral, urânio e as demais. No gráfico de baixo, a gente pode observar os recursos que são mais difíceis, né? Que no caso tem esse PV offshore, eólica, biomassa, entre outras. Pode passar, por favor. Nesse gráfico aí, a gente vai estar demonstrando um pouco sobre a evolução do consumo final de energia. O cenário do desafio da expansão, ele se caracteriza pelo desafio de se preparar para um futuro em um contexto de expansão de forte demanda bruta. E como se posicionar estrategicamente para o atendimento dessa demanda. Neste cenário, no caso da expansão, ele apresenta uma taxa de crescimento de 2,2% ao ano, chegando em 2050 com um pouco a mais do que o dobro do consumo final de 2015. Agora, no cenário da estagnação, ele segue o patamar de 2015. A expansão da demanda bruta de energia não é o elemento central, embora esta ainda tenha um papel em apontar caminhos para a matriz energética mais adequada. O crescimento do consumo final de energia, ele aumenta um pouco mais de 10% no horizonte da estagnação. Ambas as taxas de crescimento, elas estão associadas, entre outras, à perspectiva de crescimento econômico e demográfico. Pode passar, por favor. Nesse gráfico aí, a gente consegue ver sobre a evolução do PIB. No cenário da expansão, ele contempla um ambiente econômico, político, institucional e social de maior estabilidade. Então, consequentemente, o crescimento do PIB ele é semelhante a países como Japão e França no ano de 2015. Pode passar. Ao longo dos últimos anos, a gente pode observar nesse quadro aí, a população brasileira ela vem crescendo a taxas cada vez menores. É uma tendência, tá, que vai manter nos próximos anos, com expectativa de decréscimo da década de 2040. A visão de longo prazo, tanto do crescimento absoluto da população,
quanto relacionada à sua distribuição entre as regiões, grau de urbanização e perfil de renda, ela tem profundas implicações para a avaliação de cenários de demanda de energia, que são insumos para o estudo de estratégias de expansão de oferta no longo prazo. Entre 2015 e 2050, estima que a população brasileira ela vai crescer uma taxa de 0,3% ao ano. Isso é um incremento de cerca de 21 milhões de habitantes. Com isso, em 2050, o país passará a ter 226 milhões de habitantes. Pode voltar. Obrigada. E também, em 2050, em relação a domicílios, estima-se que vão ter 98 milhões, um aumento de 33 milhões em relação a 2015. Pode passar. Agora, falando um pouquinho sobre a evolução do consumo de energia elétrica. No cenário do desafio da expansão, projeta um crescimento de consumo potencial de energia elétrica da economia brasileira de 3,5% ao ano, em uma média de 2015 até 2050. Deste total, estima-se que 5% do consumo potencial ele vai ser atendido por geração distribuída e 7% por autoprodução. Agora, no cenário da estagnação, a taxa média projetada de crescimento do consumo potencial da energia elétrica é de 1% ao ano, no caso, nesse cenário de 2015 a 2050. A menor expansão econômica e o crescimento populacional acabam por refletir em uma menor expansão do consumo potencial de energia elétrica nesse horizonte. Deste total, no caso da estagnação, a autoprodução equivale a 14% e os 7% por geração distribuída. Pode passar. Falando sobre a evolução da demanda da energia elétrica a ser atendida, no cenário do desafio da expansão, a necessidade do atendimento da demanda de eletricidade através da geração centralizada, ela atinge, em 2050, cerca de 70% do requisito total de energia da economia brasileira. Já no cenário da estagnação, a perspectiva é que a geração centralizada ela continua no patamar que representa aproximadamente 2/3 do requisito total de energia de 2050. Pode passar. Agora, falando um pouco sobre o petróleo, sobre a evolução nos preços do petróleo. A gente tem os dois lados, né? O lado da oferta e da demanda. No lado da oferta, tem os fatores que são capazes de sustentar a expansão da oferta no longo prazo, de forma a garantir o atendimento da demanda mundial. Dentre os fatores, a gente tem 3 que merecem destaque, que no caso é a possibilidade do aumento da produção em países do Oriente Médio. A gente tem que levar em consideração também incrementos da capacidade pela oferta de não convencionais, com destaque para o Tiger Oil norte-americano e o óleo canadense. E também, não menos inferior, é importante sinalizar o aumento da produção de petróleo em águas profundas, que no caso está inserido o pré-sal brasileiro, além do Golfo do México e da costa ocidental da África. Pelo lado da demanda do petróleo, políticas para mitigar mudanças climáticas e a poluição à atmosfera, elas podem contribuir para a desaceleração do seu crescimento, estimulando a substituição da fonte. Pode passar, por favor. Finalizando essa parte, pode passar, Rafael. Eu vou só finalizar, então. Entende-se que a principal questão de longo prazo será o preço. Os produtores, eles conseguirão ofertar e comercializar um volume crescente nas próximas décadas. Destaca-se que o aumento da demanda e o aumento dos preços, eles deverão estimular a produção em regiões com custos mais elevados. Nesse sentido, com a demanda adicional do cenário de referência a ser atendida, por produtores de maior custo, não se espera uma redução nos preços de maneira sustentada. Bom, aqui nesse gráfico, né, a gente vê a evolução de produção nacional do petróleo, né? A perspectiva de produção de petróleo no Brasil, ela aponta na direção da consolidação da posição
de grande produtor e exportador de petróleo no horizonte até 2050, mas está associado à recuperação das áreas que estão em declínio, né, e que se continua a atividade de exploração prevista. A produção nacional de petróleo ela pode atingir mais de 6 milhões de barris em 2050, caso esse cenário de expansão se concretize. Já no cenário de estagnação, considera-se um patamar de cerca de 3,6 milhões de barris por dia, que é considerado como uma segurança nacional, né? A diferença entre essa evolução, os dois cenários mostra, além da influência do preço do petróleo, a importância crucial das iniciativas no curto prazo e suas consequências ao longo prazo, né? Aqui a gente tem que a gente mostra, né, que em 2050 a molécula de gás natural, né, ela será negociada a partir de diversas origens, com diferentes graus de flexibilidade e liquidez nos contratos e diversidade de agentes. A negociação dos hubs, né, ela levará em conta diversas fontes de oferta, com os respectivos volumes, preços e condições de flexibilidade. Cada agente comercializador vai montar seu portfólio de ofertas, adequando-se às suas análises de risco e aos contratos assinados junto aos consumidores. Como resultado, né, desse novo mercado de gás, estima-se que até 2050 haverá uma redução na tarifa de transporte na margem de distribuição, além de uma maior eficiência tributária, fazendo com que os custos do gás natural para clientes finais se aproximem cada vez mais dos preços da molécula. Alguns fatores com influência analisada e considerada no planejamento energético de longo prazo são associadas às transições energéticas. E essas transições energéticas ocorreram ao longo de diversos momentos da história, como foi da lenha para o carvão e depois do carvão para o petróleo. E elas são caracterizadas especialmente pela descarbonização das matrizes energéticas em resposta a questões das mudanças climáticas, para a descentralização dos recursos energéticos e pela maior digitalização na produção e uso de energia. Além disso, o próprio papel do consumidor também está alterando como resultado nos avanços tecnológicos e novos modelos de negócio. Nesse sentido, a revolução da pesquisa, desenvolvimento e inovação tem a capacidade de acelerar a isenção do país nas transformações tecnológicas. Esses fatores condicionam a expansão da produção e o uso de energia no Brasil, e são esses que estão representados na imagem. Pode passar, por favor. Na concepção de transição energética, é associada às mudanças significativas na estrutura matriz energética primária mundial. E esses fatores, que envolvem transição de infraestrutura de produção, transporte e utilização de energéticos, são alguns que explicam a lenta transição do sistema energético em nível mundial. O atual processo de transição energética tem sido embasado nos condicionantes como desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas e inovação tecnológicas que estão associadas à eletrônica e à entrada na era digital. Assim, o processo da transição energética consiste em um processo de transformações em direção a uma economia de baixo carbono e menor pegada ambiental. Com isso, o uso mais eficiente dos recursos energéticos e a redução da participação de combustíveis mais intensivos em emissão de carbono. E, além disso, esse processo ocorre associado a maior automação e digitalização de processos, controles e serviços. Isso possibilita tanto o aumento da eficiência energética como a maior participação de fontes renováveis e não despacháveis. Vale ressaltar também que as mudanças na matriz energética primária
consiste apenas na parte diretamente mais perceptível das transações energéticas. Isso dá porque a transação energética implica também em profundas alterações na base tecnológica dos conversores, nos padrões de consumo e nas relações socioeconômicas e ambientais. A digitalização poderá, inclusive, evitar a modificação física de bens e serviços. E isso vai substituir, em parte, o fluxo de transporte dos fluxos de informação e dados. Essas transformações também podem retroalimentar mudanças nas relações socioeconômicas e ambientais, via alterações nos fluxos de comércio e nos padrões de consumo da sociedade. As modificações impactam produtores e consumidores da fonte primária e suas cadeias tecnológicas associadas. Além disso, elas redistribuem impactos sobre o meio ambiente e sobre a sociedade e sua apropriação de riqueza. Pode passar, por favor. Para esse efeito da transição energética, foi elaborado um mapa do caminho a ser seguido, em que nele contém os desafios para o tomador de decisão, né, do setor de energia. No primeiro item, deve-se reconhecer que as novas tecnologias enfrentam como frequência barreiras não econômicas, como eficazes de informação, aversão ao risco tecnológico, falta de previsão regulatória ou restrições, normas associadas ao paradigma tecnológico anterior. Já no segundo, os processos de inovação em curso apontam uma nova revolução industrial, e envolve a eletrificação, automação, conectividade e renovabilidade, descarbonização. É fundamental monitorar as diversas incertezas, tanto tecnológica, econômica e ambientais, e isso evita construir trajetórias muito rígidas que implicam o risco de arrependimento. No terceiro item, a transição energética tem como mudança e traz desafios e oportunidades. Nesse sentido, é conveniente identificar e promover a oportunidade de negócio associada, as vantagens competitivas do Brasil e bem como desenvolver as vantagens custo-efetivo. Por estar relacionada à economia de baixo carbono, essa nova transação energética oferece grandes oportunidades para o país. Mas para que seja possível potencializar os benefícios da transação, há o desafio de busca do alimento estratégico para garantir um ambiente de negócios e com capital humano preparado para superar os desafios do novo paradigma. Como consequência, é preciso desenvolver a capacitação em desafios relacionados à digitalização, automação, conectividade, segurança cibernética e mercados competitivos. No caso das recomendações, se divide naquelas que foram vantagens competitivas do Brasil, nas que desenvolvem novas vantagens e gerenciam as incertezas associadas à transação energética. Pode passar, por favor. A mudança climática é caracterizada como uma alteração, que é direta ou indiretamente atribuída à atividade humana, alterando a composição da atmosfera mundial, e que seja adicionada àquela provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis de tempo. Em relação ao efeito associado às mudanças climáticas, duas grandes linhas não podem ser estabelecidas, que são os esforços de mitigação e de adaptação. Na questão de mitigação,
O Brasil se destaca por possuir uma matriz energética com grande participação de fontes renováveis. A emissão de GE no setor de energia, por unidade de energia consumida no Brasil. Elas são pequenas e comparadas aos outros países. Já na questão da adaptação, são necessárias várias avaliações mais complexas, pois envolve mais incertezas e os desafios são maiores. Os desafios para o tomador de decisão no setor energético, pode passar, Rafael, por favor. A incerteza sobre o efeito de mudanças climáticas na oferta de energia. Isso é por conta da grande participação de fontes renováveis e variação nos padrões de temperatura, precipitação, vento e insolação ao longo do território nacional, além dos possíveis danos que ocasionam os eventos extremos, como a seca, enchente, furacão, que pode impactar a disponibilidade dos recursos renováveis e a oferta de energia. No segundo item, a garantia da segurança do abastecimento em eventos extremos relacionados às mudanças climáticas. Uma matriz energética cada vez menos emissora de GE e renovável implica uma participação cada vez maior de fontes não controláveis que, na forma geral, elas são mais vulneráveis às mudanças climáticas, no setor como desafio para garantir a segurança do sistema e buscar soluções alternativas às fontes emissoras. Pode passar. E é isso. Muito obrigada. É isso, obrigado. Bom, tá ótimo. Outro grupo pode ir colocando e eu vou só fazer uns comentários aqui. Bom, então o grupo apresentou aí, né, as introduções. É importante a gente dizer aquela integração que o Rafael falou, né, a diferença do plano nacional para o plano decenal, né? O plano nacional é um plano estratégico, um plano, vamos dizer, mais amplo, né? Quando a gente lê o plano decenal, ele é mais pragmático, assim, né? Vão entrar tantos por cento, tantos megawatts de energia eólica, tantos de solar e tal. E o plano nacional, ele é um plano mais amplo, então ele vai dar diretrizes, né? Porque ele serve para 30 anos. Então, esse plano que vocês estão estudando, ele foi um plano feito aí no ano passado, finalizado aí recente, para 2050, que ele prevê sempre 30 anos à frente, né? Então, um plano para 2050, ele é feito em 2020, 2021. Então, ele é um plano mais longo, né? Ele tem uma proposta mais de vislumbrar diretrizes gerais, assim, né? Então, que é o que a gente pôde ver ali, né? Nos princípios, nas questões que o PNE traz, né? Assim, quais são as dificuldades que a gente vai enfrentar? E aí agora também a Nicole falou sobre os desafios das mudanças climáticas, né? O que isso pode afetar em longo prazo? Então, basicamente, quando a gente tem no Brasil o planejamento energético, a gente tem o planejamento de longo prazo, o planejamento de médio prazo, o planejamento de curto, que a gente chama de planejamento de curtíssimo, né? Planejamento de longo prazo, então, ele é feito para 30 anos, que é o PNE. O médio prazo são os planos decenais, que são feitos todos os anos, né? Você planeja 10 anos à frente, todo ano você planeja 10 anos à frente. Aí a gente tem o planejamento, que aí não ele já nem encaixa muito em planejamento, ele já é operação, que antigamente era de 5 anos, hoje a gente nem fala mais em 5 anos, porque o sistema brasileiro hoje permite gerenciar para menos tempo, né, para 3 anos mais ou menos, e o curtíssimo prazo é 20 dias, 30 dias, 3 meses no máximo aí, que é o que a gente fala de curtíssimo prazo, que é o planejamento de geração de energia
que a ONS faz, assim, para pouco tempo. O prazo mais longo do curtíssimo prazo vai aí em 90 dias, mas, em geral, ele vai planejar a operação aí para o mês, para a próxima semana. Então, são várias frentes, né? E isso é importante no planejamento. E aí, acho importante vocês observarem que tudo que foi falado, né, sempre os problemas, vamos dizer assim, né, sempre as questões envolvidas, a grande maioria delas está ligada a questões ambientais, tá? Então, hoje de manhã eu estava fazendo uma reunião com uma professora da Unicamp, um professor da Unicamp, um pesquisador da Europa, e a gente conversando sobre a questão brasileira, né, da matriz brasileira, e sempre o problema, quando a gente cai nos problemas, a gente vai cair em questões ambientais, seja, por exemplo, para construir um reservatório, e esse reservatório vai ter problema ambiental, mas você precisa dele para a questão energética, seja para construir, tudo vai ter impacto ambiental. Aí, dentro do impacto ambiental, o que é mais favorável que a gente construa, né? O que é mais importante de se pensar? Então, assim, a questão ambiental, ela não está só centrada na energia em ser um recurso natural, por exemplo, como água, como vento, mas como que isso afeta o meio ambiente, como que a gente vai ter a questão ambiental envolvida no planejamento. Por isso que nessa disciplina a gente estuda tanto a questão de planejamento, né? Porque o planejamento, claro, ele tem uma ligação hoje muito forte com os departamentos de meio ambiente das indústrias, que se migram aí para o mercado livre de energia, coisas do tipo, mas principalmente com os planejamentos de longo prazo, né? Eles são afetados basicamente por questões ambientais, tá? O suprimento energético, claro, mas o grande gargalo, sempre o grande problema, está ligado a questões ambientais. Por que eu instalo um sistema e não outro? Né? Tem uma questão sempre econômica envolvida, mas existe uma questão ambiental, assim, muito importante e cada vez mais importante, tá? Por isso que é importante sempre a gente olhar como é que se planeja isso, como é que é o futuro, né? Porque, para a gente ter ideia, o planejamento de longo prazo, médio prazo do Brasil, ele tem 15 anos, né? É uma coisa muito nova no Brasil, né? Se planeja isso para frente há muito pouco tempo. Então, assim, o planejamento energético ainda está engatinhando, né? Ele é um processo novo. Claro, ele é bem feito, mas, assim, tem muito a se fazer ainda, né? Então, claro, para vocês que são estudantes hoje, esse processo tende a se tornar cada vez mais robusto, mais complexo, e a questão ambiental cada vez mais complicada, né? Porque vai acabando o recurso, você vai usando os rios, você vai tendo cada vez mais impacto, você vai precisando gerar energia. Então, a questão ambiental vai estar cada vez mais, vai ser cada vez mais importante no setor de energia, como já é muito importante, e é interessante que vocês entendam, né, essa ligação e a importância de se gerar energia, de como a gente vai consumir, mas a importância de fazer isso de um modo que seja mais sustentável, né? E aí sempre vamos dizer, esse conflito que a gente tem, né? O quanto a gente vai participar do desenvolvimento e o quanto a questão ambiental vai ganhar essa luta e quanto o desenvolvimento vai ganhar, né? Vamos pensar que é uma luta, assim, muitas vezes a questão ambiental tem que cede um pouco para o desenvolvimento, um pouco o desenvolvimento cede para a questão ambiental, que é o princípio do desenvolvimento sustentável, né? Precisa desenvolver, mas isso tem que ser elaborado de uma maneira mais consciente sobre a ótica do meio ambiente, tá? Então, por isso que é legal de observar isso, né? Principalmente esse item 5 aí, que vai falar bastante sobre essas problemáticas aí, e o planejamento como um todo, né? Tudo que se fala, e aí é importante que vocês estão vendo que não é só energia, também elétrica, né? A gente está falando de matrizes que o planejamento nacional, ele faz sobre petróleo, sobre etanol, sobre gás, sobre todos os usos de energia possíveis, né? Então, porque todos eles vão ter impactos grandes aí no meio ambiente.
Então vamos lá, o próximo grupo pode começar. Boa noite, Chies. Boa noite, pessoal. Meu grupo é composto por mim, Helena, pela Ana Gabriela, pela Carolina e pela Tainara. E eu vou começar falando sobre a descarbonização. Bom, a redução das emissões de gases de efeito estufa e da intensidade de carbono da economia são os principais objetivos relacionados a uma transição para uma economia que possui produção mínima de gases de efeito estufa na biosfera, baixo consumo energético, baixa poluição ambiental e baixas emissões de carbono. E, atualmente, os países eles utilizam estratégias de descarbonização que mais se adequem às suas realidades e que representem vantagens tanto socioeconomicamente como em termos ambientais. Existem algumas dimensões principais para essas estratégias de descarbonização. A gente tem a energética, onde ela deve priorizar a busca por fontes não emissoras e por maior eficiência energética. A ambiental, que ela busca minimizar os impactos socioambientais e respeitar a legislação vigente. A econômica, onde as estratégias de descarbonização elas devem atender às prioridades econômicas, e as tecnológicas, que essas estratégias elas devem se adequar às potencialidades tanto locais e os contextos industriais e de desenvolvimento tecnológico. Pode passar. Bom, existem algumas políticas e mecanismos. No Brasil, existem diversos mecanismos que lançaram base para esse processo de transição para uma economia de baixo carbono. Entre eles, a gente tem o mecanismo mandatório e de mercado, que eles buscam estimular uma maior adesão de fontes renováveis na matriz energética. E a gente tem os mecanismos de financiamento, onde a gente pode destacar os mercados de títulos verdes, que eles são utilizados para proporcionar a entrada e o aumento das fontes renováveis, pelo lado da oferta e pelo lado da demanda, aumentar a eficiência. No setor elétrico brasileiro, a gente tem alguns mecanismos que se destacam. A gente tem o PROINFA, os leilões de alternativas e de reserva, o NETMIRI, e programas de eficiência energética da ANEEL e o selo Procel. Pode passar. Quando a gente fala de combustíveis, o Brasil ele tem algumas políticas de incentivo, que é a produção e o uso de biocombustíveis. E aí a gente tem o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, o Proálcool, que é na década de 70, e a Renova Bio, que é a mais recente. E também é importante destacar o programa Rota 2030, Mobilidade e Logística, que foi lançado em 2018. Ele é um programa que ele determina várias obrigações da eficiência energética, segurança e sustentabilidade para o setor automotivo. E, em compensação, tem os benefícios tributários para quem adere ao programa. Bom, tem alguns desafios e recomendações para o tomador de decisão no setor de energia. O primeiro é a manutenção da elevada participação de fontes não emissoras na matriz energética. Aqui, o Brasil ele possui grande participação de fontes energéticas renováveis, que apresenta baixo carbono. Em destaque, a gente tem a fonte hidráulica, os derivados da cana, e em relação ao crescimento da participação de fontes renováveis de alta variabilidade, a gente tem a eólica e a solar. E o desafio é manter esse aproveitamento de recursos renováveis do país. Com relação às recomendações, a gente tem produzir a curva de custo de abatimento de emissões de gases de efeito estufa, monitorar as políticas de mitigação para o setor de energia, estruturar novos produtos, fomentar ações de eficiência energética e inovação relacionada à mitigação. Nessa parte que fala... Pode voltar, Tainara. Nessa parte que fala de estruturar novos produtos, a gente pode destacar a Renova Bio,
que ela é um exemplo da criação desses novos produtos como crédito de descarbonização. Pode passar. E a gente tem também como desafio a construção do desenho para a transição para a economia de baixo carbono, onde o Brasil, no caso, tem que buscar ações mais custo-efetivas, e o desenho da transição para a economia de baixo carbono, ela deve buscar ser mais vantajosa, abrangente e inclusiva. E ela deve manter os preceitos de segurança energética, obtendo alternativas que reduzam a intensidade de carbono na economia. Com relação às recomendações, a gente tem a produção da curva de custo de abatimento, confundi. Essa parte, com relação às recomendações, a gente tem mapear as iniciativas, os bancos de informações e riscos associados à transição para a economia de baixo carbono, articular com outros setores e tomadores de decisão na área para garantir a coerência e a consistência das políticas de implementação de medidas de descarbonização e, por fim, estimular as possibilidades que o uso do hidrogênio permite para a descarbonização de alguns setores. Aqui, esses setores, a gente pode destacar o de transporte, indústria química e o residencial, e também a geração de matéria-prima limpa para a indústria. Como exemplo, a gente pode ter o setor da siderurgia. E o hidrogênio, ele é considerado uma base da transformação energética, porque ele pode contribuir até 60% com a redução do CO2, isso estimado até 2050, considerando uma população aí mundial de aproximadamente 11 bilhões de pessoas. Pode passar, Tainara. Bom, com relação à descentralização, os impactos da digitalização, da internet das coisas e da inteligência artificial, ela atinge a sociedade e os seus efeitos vão alterar intensamente tanto os transportes quanto a energia e a comunicação. A gente tem a propagação de sistemas digitais, onde a gente pode destacar a chamada indústria 4.4, onde tem a autonomia para a tomada de decisão de forma descentralizada, e o blockchain, que ele usa a descentralização como uma medida de segurança e potencializa as transações peer-to-peer. É importante também a gente falar dos impactos no setor elétrico, onde a gente tem ampliação da oferta de serviços, e eles também permitirão novos provedores de serviços, que novos provedores de serviços tenham um papel cada vez mais ativo sobre esses sistemas energéticos. A descentralização no setor elétrico, ela pode ser analisada em 3 dimensões, que são as tecnológicas, o desenho de mercado e os novos negócios. E a descentralização, ela atinge também os setores de biocombustíveis líquidos e o de biogás em plantas de pequena escala. Bom, com relação aos desafios, no setor elétrico, a gente tem que a nova realidade de operação do sistema de distribuição e a valoração dos novos serviços de forma a maximizar os benefícios sistêmicos para o sistema elétrico. E no setor de combustíveis, a gente tem a redução da simetria de informação para engajamento de stakeholders. Nesse momento, as informações reduzidas e a falta de divulgação adequada em relação à viabilidade e competitividade de projetos de pequena escala para combustíveis líquidos e também para biogás, elas podem ser uma barreira para o engajamento dos stakeholders, principalmente dos potenciais agentes financiadores. A gente tem também a coordenação de políticas públicas para potencializar projetos de pequena escala. Pode passar. Com relação às recomendações, a gente tem definir a granularidade de informações entre distribuidoras, pré-assumidores e demais agentes,
separar os serviços de distribuição e comercialização em diferentes agentes, com novos modelos de remuneração para os serviços de distribuição, alcançar maior integração entre redes de transmissão e distribuição, criação de um mercado competitivo orientado aos requisitos dos sistemas em bases isonômicas e a criação de mecanismos de compromisso com partes para o provimento de serviços. E para o setor de combustíveis também tem algumas recomendações, que é desenvolver roadmap para a utilização de biometano, desenvolver sistemas de monitoramento de qualidade dos combustíveis obtidos a partir de resíduos para garantia de atendimento de especificações e, por fim, a melhor articulação de stakeholders em projetos relacionados ao biocombustíveis líquidos e o biogás e biometano. Olá, pessoal. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre o comportamento do consumidor. Diante de vários avanços tecnológicos, a gente percebe-se, né, mudanças no comportamento do consumidor de energia, né? E através de algumas tendências que nós temos, como o envelhecimento populacional, a consciência ambiental, mudanças climáticas, aquecimento global e cidades inteligentes. Então, esses fatores, eles podem alterar o modelo de negócios do setor energético. E com aparelhos mais sofisticados, né, com o avanço da tecnologia e para fazer a leitura energética das residências dos consumidores, pode-se traçar o perfil de consumo dessas pessoas. Pode passar. Bem, aqui a gente tem um esqueminha que está mostrando sobre as mudanças do comportamento do consumidor, né? Então, a gente está vendo ali 3 agentes. O primeiro é a infraestrutura viabilizadora, o segundo é preferências do consumidor, e o terceiro é a estrutura de mercado e regulação. Esses 3 agentes, eles fazem com que haja novos modelos de negócios e novos agentes, gerando mudanças no comportamento do consumidor de energia. Então, o objetivo é de otimizar, né, o aproveitamento desses recursos energéticos no nosso país de forma sustentável. E o planejamento de políticas públicas não deve considerar apenas o crescimento do consumo de energia, né, que é fazer a previsão do consumo do quanto que a gente vai consumir, de quanto energia vai ser consumida, né, ao longo do tempo, mas também, principalmente, o comportamento do consumidor de energia, né? E nesse caso, ele envolve muitas incertezas de difícil previsão por parte do planejador. Pode pular. Bem, e aí o PNE, né, ele vai falar que no quesito do comportamento do consumidor de energia, nós vamos ter 4 desafios, que vai ser definir a granulidade, né, ou seja, a complexidade e as camadas de informação entre distribuidora, consumidores, né, que é o que oferece energia, e os demais agentes. A segunda é separar os serviços de distribuição e comercialização em diferentes agentes, com novos modelos de remuneração para os serviços de distribuição. E depois nós temos também, né, em terceiro, a ampliação da liberdade de escolha do consumidor de energia elétrica na baixa tensão quanto ao seu fornecedor. E aumentar as tomadas de decisão de política com influência sobre o comportamento do consumidor, né? Ou seja, focar as decisões políticas através do comportamento do consumidor de energia. E como enfrentar esses desafios? Bem, o PNE, ele vai dar sugestões de como enfrentar esses desafios, e aí ele colocou 4, que é o investimento em pesquisas para compreender o comportamento do consumidor de energia no Brasil, aperfeiçoar modelos de previsão de curva de carga de energia elétrica, ou seja, né, a previsão é de quanto que a gente vai consumir de energia daqui a X anos, e fazer o planejamento para que se construa fontes, né, de energia para atender essa demanda. Depois, aprimorar a governança institucional sobre iniciativas do governo com efeitos sobre o comportamento do consumidor de energia.
e aprimorar marcos regulatórios e os desenhos, né? Ou seja, o planejamento do mercado de energia. Pode passar. Gente, desculpa. Eu não vi que eu coloquei comportamento do consumidor. É sobre economia do compartilhamento, então, por favor, releve. Bem, vou falar um pouquinho sobre o compartilhamento, economia do compartilhamento, né? A economia, o que é então a economia do compartilhamento? Ele é um termo muito utilizado para descrever o modelo de consumo de bens e serviços baseado no compartilhamento entre indivíduos. E geralmente eles estão conectados através de uma plataforma online. O consumo compartilhado, ele vem, né, promovendo, né, fazendo grandes transformações na relação do consumidor com os bens e serviços. Além disso, né, esse modelo de consumo, ele permite, né, aumentar os mercados em que se pode realizar as transações diretas entre vendedores e consumidores, e sem uma figura de intermediário. O uso de uma plataforma online, ela potencializou ainda mais esses mercados, né, que permite realizar transações e movimentações a um custo muito baixo entre uma rede de conexões muito grande. Pode pular. Internacionalmente, nossa, gente, desculpa, tá tudo comportamento do consumidor, mas vocês estão entendendo. Internacionalmente, já existem algumas plataformas online onde a energia é negociada entre, né, os fornecedores e consumidores. Então, ao mesmo tempo em que a economia do compartilhamento ela traz grandes oportunidades, né, de desenvolvimento e para a economia, também traz muitos desafios como a infraestrutura e melhor e maior regulação para que se possa permitir, né, o desenvolvimento de forma eficaz desse novo modelo. Então, o PNE ele vai trazer aí 2 desafios relacionados à economia do compartilhamento. A primeira é a necessidade de maior clareza regulatória e segurança jurídica. A segunda é o aumento da complexidade do sistema, né? E aí ele também vai dar recomendações de como enfrentar esses desafios. O primeiro é regular o compartilhamento, regulamentar, né, o compartilhamento de energia, né, dada a complexidade, né, e são novos modelos de negócio, então é importante que a legislação ela esteja atenta, né, a essas novas modalidades e de aprimorar a operação e o planejamento do setor elétrico para ter em conta, né, os efeitos da economia mais compartilhada. E Ties, pode tirar ponto meu, tá? Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a digitalização na produção e uso da energia. Na produção e uso da energia, quanto maior a difusão das tecnologias de informação e de comunicação, maior a evolução da conectividade, da coleta e da análise de grande quantidade de dados de automação. A tecnologia da informação ela pode modificar toda a dinâmica social. Um exemplo que a gente tem é atualmente com o trabalho à distância. O trânsito, a mobilidade urbana, o adensamento populacional em grandes metrópoles são alguns dos fatores que podem ser modificados com essas transformações. Existem grandes chances do setor elétrico ser o primeiro a ser digitalizado. Isso modificaria a estrutura do mercado e as transações de forma de uso da infraestrutura e a relação dos consumidores nesse sistema. A revolução digital ela vai garantir a criação de redes inteligentes que vão dar mais capacidade de observação, melhor controle dos ativos e do seu desempenho, análise de dados a partir de operações do sistema, com mais resposta diante da variação dos preços. O sistema de energia ele seria otimizado, gerando um aumento para a eficiência, partindo da sua produção, até a distribuição de unidades de controle. Em contrapartida, esses sistemas também eles seriam mais suscetíveis a ataques cibernéticos, fazendo com que mecanismos regulatórios de sistemas de proteção sejam vitais para a operação. Vários países eles já usam essas tecnologias e ela vai alcançar o nosso país. A gente não sabe em que ritmo, em que escala. Isso vai estar muito ligado às políticas formuladas e ao ambiente regulatório.
Existem inúmeros benefícios dessa digitalização, mas ela exige custos elevados e muito investimento. Pode passar, por favor? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os desafios para o tomador de decisão nesse setor de energia. Eu vou destacar alguns que eu considerei como mais importantes. O primeiro vai ser a adequação da infraestrutura de TIC no setor elétrico. Essa adequação ela é fundamental para garantir a conectividade de um grande número de agentes e equipamentos. Para o setor elétrico, a implantação em grande escala de medidores inteligentes que são os responsáveis por fazer um fluxo bidirecional de energia seria necessária para computar essa contribuição dos serviços dos recursos distribuídos e prover uma maior flexibilidade na demanda. A implantação de gerenciamento de dados no setor elétrico. Tem que haver uma definição de quem tem os direitos de utilização dos dados e das políticas de privacidade e segurança. Tem que ter também um equilíbrio nas questões de privacidade com a promoção de inovação e necessidades operacionais das distribuidoras para colocar em prática o potencial transformador da digitalização. Pode passar, por favor? Agora a gente tem umas recomendações também e eu vou falar alguns destaques. Primeiro seria aprimorar o marco regulatório e o desenho de mercado. Os sistemas interconectados de energia, eles podem romper até com as relações de demanda e de oferta atuais. Isso faz com que exista a necessidade de um marco regulatório e de um desenho de mercado que distribua esses custos-benefícios de forma adequada, por meio de incentivo correto para os operadores, para os consumidores e também para os produtores. Também tem que se promover o nivelamento das condições de competição por meio de plataformas que são tecnicamente neutras e também isonômicas em relação aos equipamentos de inserção no mercado. Outro ponto que é importante também é garantir a interoperabilidade efetiva dos equipamentos. Isso é a interação entre os equipamentos, os agentes e os sistemas digitalizados de energia e transporte. A definição desses padrões, quando eles são estreitos ou onerosos, eles podem desacelerar a implantação das inovações tecnológicas. A padronização dos dispositivos conectados também ela é necessária para a ampliação da conectividade. A falta disso pode ser uma barreira para o uso efetivo das novas tecnologias. Outro fator também é articular com as autoridades da área de segurança da informação e proteção de dados para estabelecer uma maior resiliência digital do sistema de energia e privacidade da informação. A resiliência digital do sistema ela é necessária para a sua adaptação até a sua estabilidade desejada. Ela preserva a continuidade das operações da infraestrutura crítica. A privacidade e segurança da informação também tem que ser garantida como um trade-off entre a divulgação das informações, sem comprometer a confidencialidade e o monitoramento do impacto das políticas públicas. Pode passar, por favor? A pesquisa, desenvolvimento e inovação. A digitalização da economia e da indústria 4.0 ao redor do mundo, ela vem aumentando e conduz à transformação da economia brasileira para um maior desenvolvimento tecnológico. Isso, na verdade, vai depender da capacidade do país em 4 fatores. O primeiro é monitorar, aprimorar e ampliar os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso atualmente vem sendo deixado de lado quando comparado a nações que são mais desenvolvidas. Outro fator também que é importante é converter os investimentos de pesquisa e desenvolvimento em produtos e patentes. Tem que ter mecanismos adequados de financiamento da inovação, desburocratizar e reduzir o tempo médio de processos associados à concessão de patentes e propriedade intelectual para padrões internacionais. A gente tem a lei, que é 9.991, de 2000, e ela prevê a destinação de parte dos recursos ao MME para custear os estudos e pesquisa de planejamento e expansão do sistema energético, bem como também o inventário de viabilidade necessário ao aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. Os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, eles são necessários para implementar a transição energética na matriz. Pode passar, por favor? Os desafios. Aprimorar o sistema de inovação ligado ao setor da energia. O Brasil ele possui muitas ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação que não são ligadas e que não têm coordenação adequada entre os diversos agentes que desenvolvem. A inovação ela seria estimulada com a integração em um ecossistema em esfera federal. Também tem a garantida efetividade de ações de PDM
em área de energia. Pode passar, por favor? Agora a gente vai falar sobre as recomendações. A primeira delas é mapear os investimentos em pesquisa e desenvolvimento na área de energia com a estruturação do banco de dados. Mesmo com investimentos, ainda não existe uma base de dados abrangente e estruturada que consolide essas informações sobre o destino dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento na área da energia. Isso dificulta a avaliação da efetividade dos investimentos em comparação com outros países e a elaboração de estratégias de ação para melhorar os resultados. A estruturação do banco de dados ela melhoraria a orientação das políticas públicas na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação voltadas para o setor energético. Também é interessante difundir as experiências e conhecimentos a partir dos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor de energia. Uma rede de compartilhamento de experiências e conhecimento, ela deve ser montada sobre esses projetos no setor da energia. A falta dessa rede de experiências inovadoras limita a disseminação de inovações para a rede como um todo. Outro fator também é fortalecer a governança e o alinhamento institucional. Esse alinhamento ele permitiria um maior fortalecimento da governança e vai promover uma maior eficiência dos investimentos. Pode passar, por favor? Agora, falando sobre a integração energética sul-americana, sabemos que as fontes energéticas existentes no nosso território são mais do que suficientes para atender as necessidades regionais. As reservas significativas de petróleo, gás natural, carvão, a grande disponibilidade de recursos hídricos, o imenso potencial para geração a partir de fontes renováveis, especialmente eólica e solar, além do protagonismo na produção de biocombustíveis, transformam os países da região em atores de alta relevância no cenário energético global. Historicamente, as iniciativas práticas de integração energética na América do Sul ocorreram em 3 fases claramente distintas. A primeira fase aconteceu na década de 1970 e 80 e se caracterizou pela intensa participação do Estado no setor energético. Foi o período dos grandes projetos binacionais, com destaque para as hidrelétricas de Itaipu, Iaciretá e Salto Grande. Neste mesmo período, foi construído o primeiro gasoduto internacional da região, entre a Bolívia e a Argentina, inaugurado em 1972. Já a segunda parte da integração energética, nas décadas de 1980 e 90, se caracterizou pela centralidade dos investimentos privados e pela redução relativa do papel do Estado. Priorizou-se, assim, o objetivo de atrair capitais privados da América do Norte e da Europa, para todos os tipos de projeto em energia. Nesse período neoliberal, destaca-se a construção do gasoduto Bolívia-Brasil, a privatização da estatal argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales e também a construção de uma rede de 9 gasodutos, todos eles privados para exportação de gás da Argentina ao Chile, Uruguai e Brasil. A terceira fase aconteceu no início do novo milênio, com a ascensão de um novo ciclo político progressista na América do Sul, com o Estado recuperando a posição de ator econômico central em diversos países. Nesse novo cenário, empreendimentos dos períodos anteriores passaram por um processo de revisão, com a adoção de novas regras consideradas mais justas do ponto de vista dos estados fornecedores dos recursos naturais. Dessa integração surgiram muitos benefícios, e podemos destacar alguns, como o aumento da segurança energética e a promoção do desenvolvimento econômico, tanto internamente como em nível regional, o estímulo sobre o potencial da eficiência energética sistêmica, que está relacionada à diversidade dos perfis de consumo de energia na região, a ampliação do atendimento e maior acesso ao mercado, visando a formação de um mercado integrado, a promoção da modicidade de preços, em que as interconexões gasíferas e elétricas podem proporcionar economia de escala e ganho de eficiência no sistema, a incorporação de benefícios socioambientais e, por fim, a criação de ganhos de sinergias com outros projetos estratégicos, em que os países envolvidos utilizam-se de suas vantagens comparativas conjuntamente em prol de ganhos, só possíveis através da colaboração mútua. Agora, abordando sobre a análise que o PNE 2050 faz sobre as perspectivas brasileiras
relacionados à integração da eletricidade e do gás natural na América do Sul, é exposto os desafios que o tomador de decisão no setor energético deve tomar, e também já é realizado um direcionamento com algumas recomendações para reparar tais impactos. Os desafios comuns em relação a esses 3 sistemas são as questões socioambientais e a expansão da infraestrutura para a interligação, sendo indicada a realização de estudos socioambientais, de inventário e potencial, o desafio existente sobre a necessidade de adequação das regras de comercialização para potencializar as trocas comerciais, sendo recomendada a uniformização de acordos e arranjos comerciais mais amplos e harmônicos entre os países, a falta de informação para a realização de estudos de integração regional, sendo assim necessária a estruturação de uma base de dados com características uniformes dos países envolvidos. E já sobre o sistema elétrico, é pautada a diferença nos modos de operação e de comercialização entre os países. Diante disso, é recomendada a harmonização dos desenhos de mercado, e em relação ao sistema de gás natural, a questão é sobre a percepção de riscos políticos e regulatórios, e a incerteza da disponibilidade de recursos. Assim, é proposta a criação de um arcabouço jurídico para a solução de conflitos regionais, além de a garantia de acesso não discriminatório às interligações internacionais. Agora, falando sobre as fontes e tecnologias, o PNE 2050, ele apresenta uma perspectiva em relação à produção de energia no horizonte 2050, sobre os vários tipos de energia hoje disponíveis no Brasil. Assim, esse assunto apresenta resposta a 3 questionamentos de interesse para o desenho da estratégia de longo prazo. Essas 3 perguntas são usadas para demonstrar como as análises quantitativas serão apresentadas por fonte nas sessões seguintes. A primeira pergunta é sobre qual o perfil da matriz elétrica no cenário estagnação, e aí eles respondem, né, que após as simulações, percebe-se que o consumo de energia elétrica não se altera de modo significativo no horizonte de 2050 em relação aos patamares atuais. Assim, a matriz elétrica continuará predominantemente hidráulica, tanto em termos de capacidade instalada, quanto de geração. A segunda pergunta já é: uma matriz 100% renovável é possível e viável economicamente? E aí, a partir do estudo, e embora simulações restringam, não refletindo todas as possibilidades do futuro no horizonte de 2050, provavelmente não se estaria muito longe de se obter uma matriz elétrica totalmente renovável. Uma matriz elétrica praticamente 100% renovável poderia ser alcançada no sistema centralizado, desde que a complementação de potência também fosse feita a partir de fontes renováveis. Já a terceira e última pergunta é sobre a diferença entre uma matriz 100% renovável ou aquela sem emissão de gases de efeito estufa no fim do horizonte. E para essa pergunta, é apresentada uma possibilidade menos restritiva, que seria permitir a expansão de qualquer tecnologia de geração que não produza emissões. Mas, ao se comparar o resultado dessa simulação com a expansão apenas a partir de fontes renováveis, observa-se que em 2050 suas capacidades instaladas totais são aproximadamente iguais, porém com maior participação de fontes não renováveis compensada. Assim, caso as perspectivas se confirmem, uma matriz de baixo carbono é obtida a menor custo, por meio de uma expansão que não se limita apenas às fontes renováveis, mas inclui também a expansão de toda a tecnologia não emissora. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa apresentação. A gente agradece a atenção de todos vocês. Ótimo, pessoal. Bom, como eu disse, essa segunda parte aí, ela já é um pouco mais específica sobre alguns desafios que o PNE coloca, né? Algumas propostas de ação, sobre algumas coisas mais... mas a gente consegue notar ainda que são questões muito voltadas
para possibilidades futuras, para projetos macro, né, projetos projetos mais guarda-chuva, assim, né, projetos grandes, que você vai ter algumas especificações dentro dos planos decenais, né, mas ele aponta coisas bastante interessantes para o setor elétrico, para o setor de energia como um todo, né, e aí fica essa pergunta aí, que o Rafael tinha feito lá no começo, né, nas questões do PNE, e que agora a Tainara trouxe também, como uma reflexão, seria possível uma matriz 100% renovável no Brasil, né? Nós estamos muito perto, né, disso, nós estamos aí na casa de quase 90% de matriz renovável na energia elétrica, na energia como um todo, não, na energia como um todo ainda está bem longe, mas na matriz elétrica a gente está bem perto. O problema disso é que a gente tem ali o que ela falou, sobre como é que a gente faz complementação de energia. O problema não é você gerar sua energia elétrica renovável, isso é possível. O problema é no momento onde você tem seca, como é que você compensa a energia renovável? Hoje ela é compensada com termoelétricas, né? Porque a termoelétrica você liga e ela funciona. Só que essa termoelétrica não pode só ganhar dinheiro na hora que você precisa dela, senão como é que você chama investidores para investirem num sistema que é um backup, né? Como é que você motiva alguém a pôr dinheiro para ser o step do carro, né? O step só é usado se o pneu furar. Então, é basicamente isso, né? Como é que você incentiva alguém a ser backup? Então, para você incentivar alguém a ser backup, você tem que dar a ele uma quantidade de energia, né? Você tem que dar a ele um pouquinho de geração de energia para ele produzir dinheiro com isso, né? Então, essa energia, hoje a gente fica mais distante de estar renovável 100%, porque cada vez mais, quanto mais a gente cresce, uma porcentagem da nossa energia, uns 10% mais ou menos, sempre vão ser de energias seguras, vamos dizer assim, onde você não depende de clima, etc. Mas, então, como é que seria possível os backups, né? Hoje a gente tem possibilidades aí de backups, né? Mas não sei se a gente conseguiria hoje com um backup do tamanho que o Brasil precisa, né? Quantidade de energia que o Brasil precisa aí para usar. Então, hoje existem alternativas de backup, né? Recentemente eu participei de um curso de energias, de usinas hidrelétricas reversíveis, que são usinas que você gera energia, depois você bombeia água de volta, depois você gera energia. Por incrível que pareça, ela é uma usina hidrelétrica que consome mais energia do que gera. Então, ela é um consumidor de energia em vez de um gerador. Só que o sistema elétrico ele é tão interessante que, por conta de você conseguir usar essa usina como um backup, ela tem um negócio que a gente chama de serviços ancilares. Serviços ancilares são serviços que não são exatamente a geração de energia, mas ela tem, por exemplo, essa função de ser um storage, né? Uma usina que você consegue gerar energia, por exemplo, numa hora de pico, e aí depois você devolve a água lá para cima, né? Então, esse serviço que ela presta não é só o serviço de geração, ela presta um serviço de você poder gerar energia numa hora que você quer, numa hora que você precisa. Então, esse serviço dela faz ela ser financeiramente muito viável, apesar de você gastar mais energia do que você gera. Então, assim, o setor tem essas particularidades que são bastante interessantes, né, do setor elétrico, que é possível você construir uma usina renovável que gaste mais energia do que gere, e mesmo assim ela tem uma função muito importante dentro do sistema, que é uma energia de backup, né, uma energia que você
você usa ela quando você precisa, na hora que você precisa, e aí você usa a energia para devolver a água lá em cima, por exemplo, né? No momento em que você não está consumindo tanta energia, né? Então, no horário de pico, você usa ela para gerar energia, e de madrugada, quando ninguém consome energia, obrigatoriamente algumas usinas vão estar gerando, você vai estar usando ela usando a energia para bombear água lá para cima. Ou seja, ela é muito importante para alimentar o sistema numa hora crítica, né? Que é uma hora muito importante de você ter bastante geração. E aí não é uma usina que depende. Por que ela é importante? Mas ela é hidrelétrica, só que em muitos casos ela não depende de água, porque ela é hidrelétrica, não depende de água, ela não depende da chuva, na verdade, porque ela é um sistema muitas vezes fechado. Então você tem um reservatório em cima e embaixo, você gera energia, essa água fica no reservatório, aí você manda de volta para cima. Ou seja, essa água aqui é pouca coisa, né? Se você for um reservatório aberto, evaporação, qualquer coisa do tipo, mas ou se for um reservatório fechado mesmo, nem isso você tem. Então, é um sistema de ciclo fechado. E independe do clima. Eu vou estar gerando energia hidrelétrica com uma água que eu consigo armazenar ela, e essa água ela nunca vai se perder, né? Porque por ser um sistema fechado. Então, é possível fazer isso? Isso é uma geração de energia renovável? Porque eu estou usando água como consumidor, como combustível, né? E ela tem uma função importante no sistema. Então, assim, existem várias possibilidades hoje, novas, né, de se fazer isso. Então, fica um questionamento aí para vocês pensarem sobre o que vocês estudaram, né? Pessoal, vocês estão notando que aí tem muita coisa, muita sigla, mas, assim, nesse momento, para todo mundo já ter assistido todas as aulas, né? E todas essas siglas, esses termos que são usados, eles são ditos, são explicados na aula, né? Então, para quem ainda não assistiu todas as aulas, vão lá e assistam, e aí vocês podem até usar esses encontros nossos, de repente, para tirar alguma dúvida também que for necessário, tá bom? Ou mandar no WhatsApp também, e aí fica a critério de vocês, mas se alguém tiver alguma dúvida sobre a matéria, como um todo, sobre os seminários, também pode usar aqui os próximas 2 semanas para a gente conversar sobre isso, que depois já vai ser a prova. Tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode fazer. Licença, Tiese. Eu e a Nicole, você pediu para a gente abrir a câmera, só que a gente está com problema, tá? A Nicole está sem câmera e a minha câmera está estragada. Por isso que a gente não te respondeu. Porque... Não, sabe que é bom abrir a câmera para as pessoas verem, né? E eu também, porque, assim, eu fico tentando ver as fotos aqui das pessoas, porque eu acho que eu conheço daqui, que eu sei pessoalmente, a Cacau, a Milena, mas tudo por causa a Milena da bateria, a Cacau de aula também, né? A Milena também, a Helena, e acho que... Quem mais que eu conheço? Que eu me lembro, né? O Éden, acho que só. O resto das pessoas não conhecem. Eu fico olhando, falo, nossa, outro dia, e que é chato isso, né? Outro dia eu fui num lugar, e uma pessoa falou, oi, professor, não sei o quê. Daí eu falei, nossa, eu não te conheço. Ela porque a gente só fez a matéria online com você. E, putz, eu não conhecia. E é chato isso. Eu fico tentando ver as fotos, ver se eu conheço, se eu ver ao vivo, eu consigo lembrar. Mas também é isso, para mim conhecer um pouco vocês, porque esse sistema está realmente meio complicado, né? A gente vai para 2 anos, né? Pegando aí que o próximo semestre ainda vai ser online, possivelmente as matérias teóricas, né? As práticas possivelmente vão ser ofertadas presenciais, mas as matérias teóricas vão ser online. Então, assim, 2 anos é o tempo da engenharia, né? Vai ter muita gente que talvez eu nem veja pessoalmente, né? Mas não tem problema, tá? Eu coloquei que seria melhor por conta disso, para as pessoas verem também, né? Eu não sei quanto vocês se conhecem ou não, né? Então é isso. Eu vou interromper a gravação aqui e